Bom, pessoal, hoje esse vídeo vai ser sobre cigarro, tá? Então eu considero de suma importância que as pessoas que fumam tenham conhecimento sobre, sobre as consequências desse tipo de hábito, né? Então esse vídeo aqui é informativo. Se você fuma e quer parar de fumar, ou se você conhece alguém que queira parar de fumar, esse vídeo vai ser de muita utilidade, né? Para a pessoa adquirir conhecimento necessário para tomar uma decisão, ok? Então, a gente vai dividir esse vídeo em alguns tópicos importantes para poder organizar o assunto, sobre o assunto tabagismo, que ele é um assunto muito complexo, certo? Então, primeira parte desse vídeo, vamos falar sobre o hábito, né? A dificuldade que a pessoa tem de parar de fumar. Então, quando lá nos anos 70 não se tinha conhecimento dos males que o cigarro podia causar, né? Então, o hábito de fumar era tipo um hábito comum, né? Não era tido como danoso, né? A população não tinha conhecimento sobre os males que o cigarro fazia. Então se criou-se um hábito, um estilo de vida, né? A pessoa que fumava era descolada, né? Tal, tinha todo aquele marketing em torno disso, marcas de isqueiro famosas, marcas de cigarro associando um estilo de vida sofisticado ao cigarro e tudo mais. Se fumava dentro do cinema, se fumava em restaurante, se fumava em tudo que é lugar. Inclusive o médico do consultório fumava naquela época, né? Então, assim, ocorreu que depois de muitos estudos, muitas situações e muita pesquisa, acabou-se descobrindo as consequências deletérias do cigarro para a saúde, né? Então, um dos problemas muito sério, um problema muito sério relacionado ao cigarro é a pessoa conseguir interromper o hábito, né? Interromper, porque além de se tornar um hábito, a gente chama de uma palavra vício, né? Mas eu não acho a palavra vício muito adequada nesse caso, porque envolve muito mais o hábito, é uma dependência psicológica, né? Em vários níveis, é o cheiro, é a maneira de acender, é o hábito de estar com cigarro na boca, jogando a fumacinha e tal, depois de café e tal, e tudo isso daí, né? Hoje é um pouco mais difícil da pessoa manter esse hábito em vários lugares, porque existem locais apropriados, tem que ser ao ar livre, né? Hoje em dia tem um cerco grande com relação à disseminação da fumaça do cigarro, não por preconceito a quem fuma, mas pelo fumante passivo, que também foi pesquisado esse tópico durante muito tempo. E pessoas que não fumantes que convivem com pessoas fumantes também têm prejuízos. Então, a pessoa que fuma em respeito a outra pessoa que não fuma, ela não deve estar consumindo o tabaco no mesmo ambiente, né? Então, apesar de tudo isso, hoje o consumo de cigarro ainda é muito alto, né? Então, assim, o que as pessoas têm que ter consciência, elas têm que adquirir conhecimento suficiente para poder tomar uma decisão, além de ser uma decisão séria, uma decisão difícil. A gente entende que é difícil. Eu já estive envolvido com interrupção de hábito de tabagismo em vários pacientes que era extremamente difícil, né? Inclusive o retorno ao tabagismo é muito fácil. A pessoa parou de fumar às vezes 1 ano, 2 anos e do nada resolve fumar um cigarro, vou fumar um cigarrinho só e depois começa a fumar de novo e retoma o hábito, né? Outro problema relacionado ao cigarro também é a questão de ele não ser uma droga ilícita e ao mesmo tempo ela não é uma droga incapacitante, né? Então não é que nem o álcool que a pessoa bebe, por exemplo, não pode dirigir, não pode trabalhar, né? O alcoolizado ele não está em em pleno exercício das suas faculdades e dos reflexos. O cigarro não, né? O cigarro, a única coisa que o cara vai ficar com cheiro de cigarro, né? Então, assim, associa-se a isso, essa situação de que o cigarro ele pode ser consumido a qualquer hora do dia, né, e tudo mais. Então é um hábito realmente extremamente difícil.
Existem várias formas, várias situações e tratamentos para as pessoas conseguirem parar de fumar, mas na minha opinião, uma importante arma nesse sentido é o conhecimento. Por isso que esse vídeo aqui é importante, que agora a gente vai passar para o passo seguinte, né? E nós vamos agora falar da composição do cigarro. Então, você tem que, se você fuma, você tem que saber do que é feito o cigarro, certo? Então, as substâncias que a gente chama de substâncias, na verdade, são compostos, tá? Nicotina, alcatrão, são compostos, que eles são constituídos por várias substâncias. E o cigarro, no total, ele tem muitas substâncias, desde o papel ao processamento industrial, as folhas de tabaco e tudo mais. Assim, estima-se mais do que 4.700 substâncias tóxicas. Tá? Na verdade, alguns estudos mostraram até 7.000 substâncias tóxicas. E dessas substâncias todas, né, você tem 69 substâncias conhecidamente cancerígenas, com alto potencial cancerígeno. 69. 69, veja bem, estamos falando de 7.000 substâncias, você fala, mas 69 e 7.000 substâncias, né? Não, mas são 69 substâncias. Uma substância cancerígena já seria extremamente prejudicial, certo? Estamos falando de 69. Além disso, nessas substâncias tóxicas, você tem substâncias que são extremamente danosas, tá? Eu separei algumas aqui, né? Então você tem o monóxido de carbono, certo? Que é o que ele vai competir com o oxigênio e automaticamente contribuir para a piora da oxigenação de todos os seus tecidos. E isso até causar alguns estímulos no seu organismo de autoproteção que acabam sendo danosos porque aumenta, isso pode estar envolvido na gênese de placas de arteriosclerose e outras coisas. Tá? Arsênio está no cigarro. Claro que em doses mínimas, mas está lá. Né? É um veneno, está lá no cigarro. Cádmio, metal pesado e cancerígeno esse, certo? Formaldeído. Formaldeído, ele é usado em praticamente igual o formol, né? O formaldeído ele é utilizado para conservação, está em doses mínimas, mas é potencialmente cancerígeno também. Tá? Benzopireno. Aí, a única coisa que tem sobre o benzopireno é uma única informação. Substância altamente cancerígena, certo? Chumbo, né? Tem chumbo no cigarro também. Metal tóxico que afeta o sistema nervoso e tal. Resíduos de agrotóxicos, então tem, né? Porque vem da planta, né? Sempre tem. Acabam sendo mantidos durante o processo de fabricação do cigarro. E algumas substâncias radioativas, que aí é na fumaça do cigarro, né? Essas substâncias elas contribuem para diversas doenças e complicações de saúde associadas ao tabagismo. Tá? Então, assim, são muitas substâncias tóxicas, são muitas substâncias cancerígenas, né? Então é muito difícil a pessoa escapar de qualquer uma das males causados por cigarro fumando muitos anos. Né? Então ainda nós vamos agora começar a falar das doenças. Tá? Então, recapitulando, a gente falou do hábito, que é extremamente difícil, que a pessoa tem que ter conhecimento e tem que buscar um tratamento para interromper o tabagismo. E é extremamente necessário que as pessoas interrompam o tabagismo, considerando ainda que se a pessoa for hipertensa, diabética ou cardiopata, ela está assim, terminantemente proibida de fumar. Se ela fuma, né, ela está jogando contra ela mesma. Né? E as consequências podem ser desastrosas, né? Porque já tem alguns problemas de saúde. Inclusive, esses problemas de saúde podem, inclusive na parte de cardiopatias e acidente vascular cerebral ou infartos de miocárdio, terem chegado a esse ponto pelo próprio tabagismo. Então as pessoas têm que ter esse tipo de consciência. Com relação às substâncias, né, entre 4.700 a 7.000 substâncias tóxicas, sendo muitas altamente cancerígenas, né? Então o cigarro de bom não tem nada. Né? O cigarro só faz a felicidade mesmo do dono da fábrica lá. Né? Então agora a gente começa a parte das doenças, das consequências. Tá? Então quais são as doenças que o cigarro pode causar? Nós vamos dividir em grupos isso daí para ficar mais fácil.
Tá? Então vamos começar com o grupo de doenças diversas. Doenças que não têm relação, por exemplo, com câncer, nem com doença pulmonar e nem com doenças vasculares. Úlcera de estômago, né? É amplamente conhecido o prejuízo que o cigarro dá a nível de estômago. E são lesões pré-cancerosas. Então, porque se torna uma úlcera crônica. Isso aí, as pessoas que fumam muito e têm hábitos, né, até procurar tratamento ou mesmo tratar, mas continuar fumando, acaba continuamente lesando a mucosa gástrica. Né? Com relação agora às doenças pulmonares, né? As doenças pulmonares, o que o cigarro pode causar a nível de pulmão? Ora, você tem uma fumaça entrando pela sua via aérea, pelos brônquios, bronquíolos terminais, alvéolos, que são o final do trajeto do oxigênio no nosso pulmão, onde tem as trocas gasosas e esse oxigênio que a gente respira vai ser enviado para o coração via sistema de veia pulmonar e tudo mais. Quando a fumaça entra aí, o que acontece? O tecido pulmonar ele é uma esponja, né? Então, na faculdade, uma peça anatômica de pulmão saudável, você na mão mesmo você consegue apertar e soltar, igual uma esponja. Né? Quando a gente pega um pulmão de um paciente que faleceu por efisema pulmonar, você vê um pulmão escuro, escurecido e duro. Né? Então, o pulmão ele não volta à posição de desinsuflado, né? Vamos dizer assim. A gente respira, a gente insufla, e a gente solta, a gente desinsufla o pulmão. Nessa posição desinsuflado, o pulmão está mais murcho, vamos dizer assim, entre aspas, e ele não volta. Né? Então o pulmão efisematoso ele é duro, cheio, então ele fica sempre naquela situação. Nessa situação, a troca de oxigênio é muito ruim, porque além de entrar fumaça, a amplitude respiratória é pouca. Né? Então essa pessoa já tem déficit de oxigenação em todos os órgãos e tecidos do corpo. Né? Isso é em graus, né? Então o efisema ele começa primeiro com uma bronquite crônica, vai piorando, vai complicando e tal, e acaba terminando no efisema pulmonar. E o efisema pulmonar chega num ponto que a pessoa fica dependente de oxigênio, porque tem que suplementar o oxigênio, porque como aquela amplitude é baixa, o oxigênio do ar não é suficiente, tem que entrar em doses mais altas para poder oxigenar. E o fim é triste demais, né? Insuficiência respiratória aguda, né? A pessoa não consegue mais respirar, mesmo entubado em ventilação mecânica, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande do ventilador mecânico, ele briga com o pulmão, porque o pulmão não tem elasticidade. Né? Então, a nível de efisema pulmonar, né, é uma das doenças pulmonares que o pulmão, que o cigarro pode causar. A nível de pulmão, câncer de pulmão, né? Então é o mais conhecido porque é no pulmão, né? O cigarro entra ali e tal, então câncer de pulmão. Câncer de pulmão, ele é extremamente grave, altamente metastático, né? E depois que é descoberto em um determinado estágio não tem mais jeito. Ele já espalhou e já não tem mais tratamento, né? Os tratamentos são paliativos, no caso, tá? Então, a nível de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica, e acaba aí no câncer de pulmão. Mas o câncer em si, eu vou falar de cânceres, tá? Daqui a pouquinho. Muito bem. Vamos falar agora de doenças vasculares, eventos cardiovasculares, né? Que envolve a parte circulatória do organismo, certo? Então o cigarro, pelo estímulo à produção de arteriosclerose nas artérias, né? Então ele pode depositar placas de gordura nas artérias. Com o tempo e continuamente com o estímulo do tabagismo, essas placas elas podem ficar numa situação inflamatória e fissurar. E quando fissura a placa, desencadeia um estímulo de produção de coágulo local. E aí ocorre o trombo. Né? Aonde pode acontecer isso? No coração, mas pode acontecer em qualquer lugar. Esse é que é o problema. A pessoa pode ter, por exemplo, uma dor abdominal e parar no pronto-socorro, todo mundo achar que pensar em abdômen agudo de outras causas, inflamatório, uma apendicite, alguma outra coisa, mas aí o paciente melhora e naquele momento está ocorrendo uma trombose na artéria mesentérica e uma necrose do intestino. Tá? Então essa situação, se não for detectada a tempo, essa necrose acaba levando
uma ruptura de alça intestinal na cavidade abdominal que leva a uma sepse, um choque séptico e morte, certo? Onde mais pode acontecer isso? Nas pernas, né? Uma trombose venosa profunda ou uma trombangite obliterante ou uma oclusão arterial aguda, que pode levar a pessoa a ter amputação de membros e tudo mais, esse tipo de coisa, principalmente em diabéticos. Né? Pode, a nível cerebral, causar acidente vascular cerebral, né? Isquêmico ou hemorrágico, aí depende muito da situação de patologias pregressas da pessoa que fuma. Né? Então, se a pessoa que fuma, por exemplo, ela tem uma situação que ela já passou por um problema cardíaco e o cardiologista entrou com AS para dar uma afinadinha no sangue e tal, é uma hipertensão de difícil controle, e essa pessoa continua fumando junto com a AS, a chance de um AVC hemorrágico é muito grande. Tá? E AVC isquêmico é uma chance também altíssima, né? Porque o cigarro continua... Não adianta você tentar tratar uma situação que é causada pelo cigarro e não parar de fumar. Então você continua prejudicando, né? Você continua... o fator complicante continua o tempo todo. Né? Então isso pode acarretar, no caso cerebral, AVCs. Né? A nível cardíaco, você pode ter os infartos, né? Você pode ter angina, isquemia, uma série de coisas de obstrução de coronárias. As complicações vasculares, você pode ter aneurisma de aorta, uma série de situações que são gravíssimas. Né? E os cânceres. Né? Então aí eu já falei da parte pulmonar, né? A parte circulatória, doenças diversas, que a mais comum é a úlcera de estômago, né? E agora vamos falar de câncer. Quais os tipos de câncer que o cigarro pode causar? Câncer de pulmão, claro, né? Mas aí, se a gente for pegar aqui os tipos de câncer que estão relacionados ao tabagismo, sem contar um tipo de câncer especial que estão tentando manter relação com o tabaco, mas ainda não está afirmada essa relação, mas associada a fatores genéticos, a pessoa, o tabaco pode piorar. No caso é o câncer de mama, tá? Mas os outros cânceres relacionados ao cigarro tem uma lista boa, uma lista muito boa. Então você tem leucemia, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de colo de útero, câncer de esôfago, câncer nos rins, câncer de laringe, e câncer na cavidade oral, na faringe também, e câncer de estômago. Né? Então são 14 tipos de câncer. Né? Porque você lembra lá atrás, né? São 69 tipos de substâncias cancerígenas que você tem no cigarro. Então é muito tipo de câncer. Né? É muito difícil. A pessoa fuma. Poxa, mas teve lá um câncer de rim. Né? Não vai relacionar ao cigarro. Mas sim, está relacionado ao cigarro. São 14 tipos. Vou falar de novo. Tá? Isso é importante falar de novo para, né, ver se as pessoas criam um pouco de juízo. Né? Leucemia mieloide crônica, câncer de bexiga, câncer de pâncreas. Esse câncer de pâncreas é terrível. Né? Ele é terrível. Câncer de fígado, não tem nenhum câncer bom, né? Mas é porque tem cânceres que só são percebidos quando já avançaram. E tem cânceres que são percebidos quando está no estágio inicial. O câncer de mama é um que geralmente no estágio inicial, porque tem um autoexame, você consegue pegar ali um nódulozinho, já correr, fazer um ultrassom, depois uma mamografia, pronto, pegou, começa o tratamento dali e geralmente evolui bem. Câncer de pâncreas ele é meio silencioso. Quando ele dói, dá uma crise, alguma coisa, se descobre já uma situação que fica difícil. Né? Câncer de fígado, né? Câncer de colo de útero. Né? Câncer de colo de útero. Isso está relacionado aqui na lista de cânceres causados pelo cigarro. Câncer de esôfago, né? Aí o câncer de esôfago, porque está relacionado ao trato digestivo, que é acometido tanto pela gastrite quanto esofagite e refluxo, né? A nicotina ela aumenta a produção de ácido clorídrico no estômago, né? Causando essas lesões. E isso, se tornar cronificado, acabam sendo lesões pré-neoplásicas. Tá? Então, sim, você tem o câncer de esôfago, câncer nos rins, como eu já disse,
câncer de laringe, porque é ali que a fumaça entra, vai lesando e tal, não sei o quê. E cavidade oral, né? Então, às vezes a pessoa tem um câncer em um lugar horrível, né? A boca, o final da boca, garganta, tem um câncer ali, né? E câncer de estômago também é muito complicado, porque ele é rápido, né? Muitas vezes a pessoa está tratando com omeprazol, pantoprazol, não tem ideia que pode estar tendo um câncer com a estomatologia, não melhora, começa a emagrecer, começa a perder o apetite e tal, aí vai descobrir, né, que tem um câncer de estômago, infelizmente, aí nesses estágios geralmente já bem avançado. Então, assim, a gente vai recapitular as doenças, né? Úlcera, gastrite, esofagite, tem algumas outras doencinhas aí que podem estar relacionadas ao tabagismo, mas essas são as comuns, tá? Inclusive elas estão no maço de cigarro lá, né? Você tem a questão pulmonar, né? Que você tem ali a doença obstrutiva crônica, tem o câncer de pulmão, a bronquite crônica e uma série de outras situações. Se a pessoa, por exemplo, pegou um Covid e é tabagista, pode ter uma facilidade maior a ter uma complicação de fibrose pulmonar, que é extremamente terrível, tá certo? E na parte de circulatória, como a gente já falou, os AVCs, os infartos, as oclusões arteriais, as tromboses venosas, oclusões arteriais em todos os níveis, pode ser em artérias do sistema digestivo, dos membros inferiores, a nível cerebral, a nível de coração, a nível de aorta, inclusive arteriosclerose de carótidas, né? Aqui nas carótidas, que pode dar hipofluxo cerebral e levar a um AVC isquêmico, tá? Também, né? E os cânceres, né? 14 tipos de câncer relacionados ao cigarro. É muito câncer relacionado a um hábito desse tão difundido, a letalidade e o mal que faz as pessoas, né? Então, assim, eu gravei esse vídeo para levar para vocês o conhecimento sobre isso, né? Então, como é a composição do cigarro, os tipos de doença que ele pode dar e com relação à quebra do hábito, tá? Com relação à quebra do hábito, se você realmente, depois desse vídeo, decidiu que vai parar de fumar, que é uma decisão sábia com relação à sua vida, né? Se você não conseguir, você tentar e ver que tem dificuldade, procure ajuda. Mas pare de fumar. O cigarro, você está pagando para se matar aos poucos, né? E de uma forma muito trágica, muito sofrida, né? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído para levar para vocês o conhecimento e que você tome a atitude imediata de interromper esse hábito extremamente danoso, né? E se você conhece alguma pessoa que fume, que queira parar de fumar e tal, compartilhe esse vídeo à vontade. Pode compartilhar à vontade esse vídeo, que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação e usar isso para espontaneamente interromper esse hábito, quanto mais isso acontecer, melhor. Por quê? Porque quando a pessoa ela interrompe espontaneamente o hábito do tabagismo, ela não volta a fumar. Então, às vezes, a pessoa tem um tratamento, uma ajuda, não sei o que e tal, e isso, alguma porcentagem dessas pessoas pode retornar ao tabagismo. Agora, quando você interrompe o tabagismo por conhecimento, você sabe o que o cigarro vai fazer com você. Então, se você interrompeu, parou, e você tem o conhecimento, você não vai voltar a fumar, né? Porque seria uma atitude extremamente burra. Você interromper, ter um trabalhão para se livrar de uma porcaria dessa, para depois lá na frente, mas cigarrinho só, não sei o que e tal. E aí seu organismo já não é igual como era antes, né? Então os danos são piores, são mais rápidos, são mais agressivos, né? Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha contribuído para que muitas pessoas parem com esse hábito danoso e que, na verdade, na minha opinião, já não deveria mais fabricar esse produto aí, porque só serve para destruir famílias, acabar com vidas e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Compartilhe à vontade.